Verdadeira guerra de nervos em Bruxelas opõe delegações da CEE dos Estados Unidos. É também o maior confronto comercial de sempre entre os dois maiores blocos económicos agrícolas do mundo. Chegou mesmo a falar sem fracasso por a Comunidade Económica Europeia não estar disposta a aceitar as exigências impostas pelos Estados Unidos. O meio-dia de hoje chegou a ser anunciado como a hora fatal da ruptura. Mas, diz o António Amaral Paes, que um telefonema de George Bush, algures na América Latina, terá desbloqueado tudo. Há agora de novo a possibilidade de chegar a um acordo. Se calhar, nem nunca houve qualquer crise. Quem é que disse que estas negociações estiveram à beira do colapso? Foi com estas palavras cândidas que o porta-voz do GATT anunciou às 6h15 da tarde aquilo que já ninguém esperava, ou seja, que as negociações para a liberalização do comércio mundial tinham recomeçado. O dia de hoje foi febril de rumores, boatos, contra-informação e acusações de parte a parte, o ambiente típico dos momentos em que tudo parece condenado ao fracasso. Houve mesmo quem anunciasse o abandono oficial das negociações por um número variado de países, à medida que as horas avançavam e nenhum acordo parecia possível. Havia também a informação contrária de que a Comunidade Europeia teria comprado, entre aspas, a posição de vários países em vias de desenvolvimento em troca de concessões bilaterais numa tentativa de isolar os Estados Unidos. Comprados ou não, o que é certo é que a hora da verdade chegou às 5 da tarde. Aqui, à entrada do Green Room, um nome que não significa nada a não ser o da sala onde tudo se decide, as delegações entraram circunspectas e lacónicas e saíram uma hora depois dispostas a negociar. Todos os dossiês estão já em negociação, à exceção do dossiê agrícola, o mais controverso de todos, que será pela primeira vez analisado ao princípio da noite de hoje. Finalmente as coisas começam a fazer sentido aqui em Bruxelas com as 107 delegações de regresso ao trabalho. Pergunta, o que é que terá feito mudar o curso das coisas? Resposta difícil. É certo que a Comunidade Económica Europeia mostrou alguma flexibilidade hoje de manhã na sua reunião do Conselho de Ministros, flexibilidade em particular no dossiê agrícola. E é certo também que parece que o seu esforço paciente, diplomático, terá surtido algum efeito, no sentido de conseguir aliados noutros países para a sua causa. E enquanto os Estados Unidos iam ficando aparentemente isolados, parece que o presidente George Bush, ele próprio, terá telefonado hoje aqui para a delegação americana em Bruxelas, aconselhando moderação e prudência. É que, dizem os comentadores, que os Estados Unidos não se podem permitir ter ao mesmo tempo uma guerra de petróleo no Golfo e uma guerra comercial com a Comunidade Europeia. António Amaral Paes, em Bruxelas. A CAP apoia as posições intransigentes que, ao longo dos últimos dias, têm caracterizado as propostas da CEE nestas negociações do GATT. Em conferência de imprensa realizada esta manhã, os dirigentes da CAP vieram dizer que a firmeza europeia face aos Estados Unidos só pode beneficiar os agricultores portugueses. O impasse negocial é perfeitamente normal. Não há negócios que se façam só com uma parte a ceder. E se cedência houvesse, teria sido cedência da Europa. Acho que a Europa só fez bem em dizer que não aos americanos. Grande parte dos milhares de hectares que neste momento estão em causa na Europa têm sido postos de banda por causa das importações que fazemos. Portanto, não há razão nenhuma para que os Estados Unidos exijam de nós que não exportemos. Para a CAP, a manifestação de agricultores europeus em Bruxelas é bem o exemplo da insatisfação que reina no sector. A interrogação quanto ao futuro vem de todos os países europeus, mas inclusive os agricultores dos países mais desenvolvidos. Também o futuro, devido à política restritiva iniciada em 1986 e às exigências formuladas nas negociações do GATT, os portugueses ainda terão mais razões de queixa. Não podem os agricultores portugueses deixar de sentir as maiores preocupações quanto ao seu futuro, sobretudo quando dependem de decisões de burocratas e tecnocratas que persistem em desconhecer o que se passa à volta e não reconhecer que é preciso preparar o nosso futuro agrícola antes que seja tarde. A CAP considera inadmissível que, perante a gravidade da situação agrícola portuguesa, não se proceda a um debate nacional. Responsabiliza toda a sociedade política pelo que está a suceder e defende que, para além dos partidos políticos, os próprios candidatos à presidência da República deviam intervir no processo. Como medida preliminar, a CAP opor-se-á a todas as ações que não defendam a agricultura portuguesa e lutará para que esta deixe de ser apenas moeda de troca nos jogos económicos. E foi a economia e também os problemas sociais que dominaram o Conselho de Ministros de hoje. Atualização de pensões e subsídios, transformação de 2 empresas públicas em sociedades anónimas, criação de uma universidade estão entre as decisões mais importantes. Se tem filhos, conte com mais 500 escudos por mês no abono de família de cada um. O Governo decidiu hoje aumentar os valores do abono de família e de outras prestações sociais importantes dos portugueses. O abono de família, por exemplo, tem um aumento de cerca de 30%, já a partir do dia 1 de janeiro.
passa de 1.500 escudos para 2 contos. Além do abono de família, o Conselho de Ministros decidiu aumentar as pensões de 13,5%, que no caso da função pública poderão ter aumentos de 19% e 31%. A Sete Nave e Estaleiros Navais de Viana do Castelo passam a sociedades anónimas, o primeiro passo para que seja desencadeado o processo de privatização. A Cruz Vermelha tem um novo enquadramento legal ao ser declarada instituição de utilidade pública administrativa, com direito a diversos subsídios e redução de impostos. Finalmente, o Conselho de Ministros criou uma nova universidade que ficará instalada em Beja. É a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, destinada prioritariamente a formar técnicos empresariais. Lisboa, cidade polémica, Saldanha, Praça de Espanha e Cinema Tivoli. 3 dossiês quentes que foram hoje discutidos numa sessão extraordinária da Câmara Municipal. Há projetos polémicos para aquelas zonas da cidade e nem todos estão de acordo. De qualquer forma, foram já aprovados os planos para o Saldanha e para a Praça de Espanha. Neste último caso, o PSD votou contra a adjudicação direta da elaboração do plano à sociedade Álvaro Cisa Arquiteto Limitada. Falta ainda decidir sobre o Tivoli. À hora desta edição do Jornal das 9 está a ser aprovado pela maioria socialista da Câmara Municipal de Lisboa o estudo prévio de construção para os terrenos envolventes do Cinema Tivoli. Trata-se de um projeto dos arquitetos Nuno Teotónio Pereira e Pedro Botelho, o terceiro a ser elaborado para esta área. A atual variação considera que o estudo agora apresentado respeita os limites de volumetria previstos para aqui, mantém as fachadas de diversos edifícios e se enquadra também nas regras urbanísticas atualmente existentes e nas que estão já a ser estudadas para esta área nobre da cidade de Lisboa. A reunião de hoje da Câmara foi por isso especialmente polémica. O PSD, pela voz de Marcelo Rebelo de Sousa, contesta esteticamente o projeto e tem uma interpretação diferente sobre o que de facto está juridicamente em vigor para a avenida. Só há uma Avenida da Liberdade, só há um Cinema Tivoli. É emblemático da cidade. Ora, este projeto ultrapassa tudo o que é tolerável em termos Tivoli, quer no balanceamento sobre a Avenida da Liberdade, quer na barreira que estabelece com a encosta, quer na forma como rodeia o Tivoli, o Hotel Vitória e o Hotel Lis, e até porque esta proposta está baseada num plano Vieira de Almeida, que nunca foi publicado no Diário da República e que não está em vigor, e ultrapassa o Plano Geral de Urbanização de Lisboa. Por estas razões todas, para preservar o que é importante no centro de Lisboa e para evitar um precedente urbanístico grave, nós vamos votar contra o Tivoli. Estética e juridicamente parece haver algumas dúvidas em relação à validade do projeto hoje aprovado. Esteticamente há sempre dúvidas, como se costuma dizer, gostos não se discutem e não sou eu que os vou discutir. Do ponto de vista jurídico não há qualquer problema. As críticas, no nosso entender, no entender do Presidente e da maioria, não têm qualquer fundamento. Este não é um caso único, já vários casos na Avenida Liberdade têm vindo a ser decididos, evidentemente sem grande publicidade, não tem que haver essa publicidade. Este não é um caso único, friso. Já há vários casos que estão uns deferidos, outros indeferidos, outros em apreciação. Não há, de facto, casos pendentes na Avenida Liberdade. O critério é o mesmo. Está a elaborar-se um plano, como é sabido, e a partir das ideias mestras que permitiram a atribuição a um determinado ateliê de arquitetos a elaboração desse plano, é justamente com essas linhas de força que se está a analisar os casos todos, neste momento pendentes na Avenida Liberdade. Polémico está a ser o relacionamento da Polícia de Segurança Pública e o Ministro que a tutela, o da Administração Interna. Depois de algumas vicissitudes para a sua legalização, as associações socioprofissionais da PSP estão já há algum tempo em pleno exercício das suas funções. Em setembro passado, a ASPP foi de todas a que conseguiu a maioria de votos para integrar o Conselho Superior de Polícia e poder assim defender ao mais alto nível as reivindicações dos agentes da Polícia. Hoje, a ASPP reuniu a sua primeira Assembleia Geral Extraordinária, onde se discutiram e aprovaram as reivindicações da classe. Os polícias querem bons aumentos de salários e subsídios e prometem ser teimosos nas suas exigências. Os polícias querem um aumento salarial na ordem dos 20% sobre o vencimento base de cada categoria, querem um subsídio de risco com base em 20% do salário do subchefe e querem ainda um subsídio de renda de casa de valor idêntico. E querem a progressão profissional mais facilitada.
Nós estivemos já reunidos com o Comando-Geral, a quem pudemos apresentar estas propostas e entendemos que há da parte do Comando-Geral alguma receptividade às propostas. O Comando-Geral sente que estas propostas, da concretização delas depende a melhoria do nível de vida dos polícias e da melhoria do nível de vida dos polícias depende naturalmente a ação policial, a dignificação policial, que se refletirá naturalmente na ação dos polícias no seu dia-a-dia. O mesmo não poderemos dizer, ou não podemos dizer, relativamente à posição do Governo, Governo a quem pudemos solicitar uma audiência e até ao momento não fomos recebidos. Pedimos ao Sr. Ministro da Administração Interna que nos recebesse em 27 de outubro, não obtivemos resposta. Intercedemos depois junto ao Sr. Comandante-Geral para que intercedesse, por sua vez, junto do Ministro da Administração Interna, no sentido de nos receber e e a semana passada tivemos a oportunidade de enviar ao Sr. Ministro da Administração Interna novo pedido para nos receber. Cansados de esperar, há polícias que propuseram mesmo uma nova manifestação no Terreiro de Passos. Para já, esta Assembleia conseguiu evitar esse tipo de atuação, mas durante toda a semana que vem, a ASP vai pôr um piquete de polícias à porta do Ministro numa evidente medida de pressão. Mas foi aqui dito que, se mesmo assim o Ministro não falar com os polícias, eles saberão encontrar formas de protesto suficientemente desagradáveis para o Governo. Caso de polícia é também o assassínio da jovem Rachel Charles no Algarve, um caso que foi notícia de primeira página em Portugal e na Grã-Bretanha. A Judiciária prendeu aquele que é o suspeito número 1, Michael Cook, e há mesmo quem diga que ele já confessou tudo. Hoje foi ouvido pelo juiz da comarca de Albufeira. A reportagem de Jacinto Coutinho. À porta do Tribunal de Albufeira esperou-se durante várias horas a chegada de Michael Cook, o presumível assassino de Rachel Charles. Muitos populares, muitos jornalistas, efetivos da GNR. Cerca das 13 da tarde apareceu repentinamente um pequeno carro azul de onde saiu Michael Cook, de pequena estatura, o presumível autor do crime que vitimou a jovem inglesa Rachel Charles. Como obriga a lei, o detido tem que ser ouvido nas 48 horas após a detenção. E recorde-se, Michael foi preso já na passada terça-feira. Aqui no Tribunal da Comarca de Albufeira, Michael Cook vai ser ouvido pelo juiz de instrução criminal que confirmará ou não a sua detenção. No entanto, fontes próximas da Polícia Judiciária adiantam que ele terá já confessado tudo. A pista que terá levado os agentes da Polícia Judiciária até ao mecânico foi o carro vermelho, onde se efetuou o rapto, testemunhado por um jardineiro de Valnavio. Em um Triumph e encontra-se à porta da Polícia Judiciária de Faro. Desconhece-se ainda o móvel do crime. Recorde-se que Rachel Charles, a jovem inglesa de 10 anos, foi raptada no dia 18 de novembro. No dia seguinte foi pedido um resgate de cerca de 80 mil contos. No entanto, o corpo da jovem Rachel acabaria por ser encontrado na quinta-feira, sem vida, num pinhal perto da Praia da Falésia. Sabe-se tão bem que Rachel morreu por estrangulamento, já depois de ter sido pedido resgate. C'est si bon, means that it's so good. Jazz, eau de toilette para o homem. Saddam Hussein decidiu libertar todos os reféns estrangeiros. Uma surpresa. O presidente iraquiano pediu ao Conselho Nacional, o Parlamento, que levantasse todas as restrições de viagem impostas aos estrangeiros que estavam até agora impedidos de deixar o país. Mais, Saddam Hussein pediu desculpas por qualquer mal que tenha acontecido a cada um dos reféns. O pedido de autorização do Parlamento é uma mera formalidade e, quanto a datas, nada por enquanto de concreto, embora Saddam Hussein tenha manifestado a intenção de libertar os reféns antes do Natal. No Iraque encontram-se ainda retidos entre 3.000 e 3.100 reféns ocidentais. 7 são portugueses. Em Bagdá, o ministro da Informação do Iraque associou a decisão do seu presidente à ideia de paz.
Now we come to the main point. It's related to the description of the President, in all these elements. هو دائما كان يقول إننا نريد السلام. He has always said that we want peace. No Iraque, entre os